Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos hoje a festa da entrada de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, na cidade santa de Jerusalém. Este episódio não é apenas um marco histórico. Não estamos aqui rememorando aquele momento quando Cristo entrou em Jerusalém. Na verdade, este evento de hoje está vinculado profundamente a um outro evento. E daí lhe dá um significado muito maior. Esse primeiro evento é o sábado de Lázaro. Celebramos ontem. O sábado de Lázaro, nós temos que contemplar em Lázaro todo homem, toda mulher que é ressuscitado por Cristo. Este primeiro evento tem um significado: Cristo derrota a morte. É isso que se celebra, sábado de Lázaro. E o Senhor antecipa a ressurreição que ocorrerá na Páscoa, consolidando esse ensinamento do Senhor, que veio a este mundo para resgatar a cada um de nós e dizer para cada um de nós que a morte foi vencida, é vencida e será vencida. Este segundo evento, a entrada do Senhor em Jerusalém, tem um significado muito, muito importante, que não é apenas, como eu já falei, um evento do passado. Na verdade, a entrada em Jerusalém anuncia a entrada na Jerusalém celeste. É aquela entrada que é o foco principal deste evento. No domingo de Ramos, o Senhor Jesus Cristo obteve, por poucas horas, o único triunfo que ele teve aqui na terra. Foi o único dia que o Senhor foi proclamado Rei de Jerusalém, Rei de Israel. O único dia, por poucas horas. Mas, lembremos que a Sagrada Escritura já nos anuncia que Deus é Rei. Então, este segundo evento, a entrada do Senhor em Jerusalém, está nos anunciando o reino de Deus. O primeiro evento é a derrota da morte. O segundo evento é a proclamação do reino de Deus, que é chamada na teologia ortodoxa, o reino dos céus é a terra dos viventes, a terra dos vivos, porque a morte é derrotada por Deus, porque Deus não criou a morte. A morte é fruto do pecado. Portanto, é um profundo significado. Nós temos que mergulhar e entrar no profundo significado. O que é entrar em Jerusalém? Não é uma data folclórica do passado, ela é atual. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu, fez o seu ministério, padeceu, morreu e ressuscitou. Então o Senhor veio a este mundo para dar-nos o reino celeste. O Senhor quer nos transmitir a todos a sua realeza. E volto a repetir, as Escrituras confirmam que Deus é Rei. Então temos aqui a grande questão: nós pertencemos a que reino? Em que reino nós queremos viver? O reino deste mundo, que é passageiro? Que é o reino do pecado, da morte, da corrupção, da mentira? O reino do amor, da verdade e da justiça? O amor eterno que o Senhor nos oferece? É isso que está em jogo.
Então, quando nós hoje, nessa posição, proclamamos Hosana, o filho de Davi, o rei, estamos dizendo que nós queremos, ou que nós pertencemos ao reino de Deus. Porque hoje, mais do que nunca, está claro que os poderes deste mundo tentam destruir o homem. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus está sendo destruído pelos poderes deste mundo. Porque este mundo tem ódio à criação de Deus. Este mundo tem ódio à humanidade. Reparem que todas as ideologias humanísticas tentam nos convencer que querem salvar o homem. Querem salvar o homem escravizando o homem, envenenando o homem, matando o homem, ultrajando a imagem de Deus, corrompendo as crianças, matando as crianças. Aquele episódio de Herodes não é, por acaso, não, ele é atual. É todos os dias. As crianças, criaturas de Deus, estão sendo mortas, maltratadas, vendidas, ultrajadas. É esse reino que nós pertencemos. O cristão tem que fazer uma opção: viver coerentemente o reino de Deus ou o reino deste mundo. Não se pode servir a dois senhores, diz a Escritura. O próprio Cristo disse: meu reino não é deste mundo. É muito claro isso. A Escritura nos fala que Deus é o rei, mas nós vivemos como se Deus não fosse o rei. O Salmo 5 diz: meu rei e meu Deus. Meu rei e meu Deus. Jesus Cristo é o Deus e é o rei da nossa vida. A Escritura proclama, é uma imensidade de registro. O profeta Daniel fala que Deus é o rei da criação. O Salmo 47 diz que é o rei de toda a terra. Os salmos davídicos, os salmos messiânicos falam de Cristo, rei. E fala do rei Davi, porque o rei Davi é uma imagem do reino de Cristo. É uma antecipação. Né? O Novo Testamento nos fala, né? O Evangelho de São Mateus fala de Natanael quando encontra Jesus, diz: tu és o rei de Israel. Depois o próprio Pilatos diz e coloca a placa: rei dos judeus. O apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, diz que o Senhor a ele se submeterão todas as coisas, porque ele é o rei da criação. O cristão não pode viver como se não tivesse rei. O cristão não pode viver subordinado aos reis deste mundo. E lembremos que o Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo demônio e levou e ofereceu todos os reinos deste mundo. E ofereceu os reinos deste mundo. O poder, a corrupção, o dinheiro. Nos oferece reino. Mas o cristão está destinado ao reino celestial. E nós não podemos viver submetidos aos poderes deste mundo. Nós temos um reino. Essa ideia da realeza de Cristo está um pouco apagada dos cristãos. Temos que fazê-lo mais efetivo. É o rei da minha vida. Eu vivo num reino, sou subordinado a um rei. Aliás, a realeza, só um dado histórico, a realeza é o único modelo de governo que foi sancionado por Deus. Quando os judeus dizem: nós queremos um rei como os outros reinos, e o Senhor diz: olha, os reis vão maltratar vocês. Os judeus disseram: nós queremos. E aí o Senhor estabeleceu uma dinastia. Antes disso era uma teocracia, e depois passou o rei Saul, depois Davi, depois Salomão, e depois vieram os outros reis que se corromperam. Mas o rei é um reflexo de Deus. Querendo ou
apesar da corrupção do reino histórico, mas o modelo de rei é Deus. Portanto, nós somos subordinados a um rei. Mas é um rei que não escraviza. Quando o Senhor entra em Jerusalém, confirmando a profecia de Zacarias, que diz que o rei entrará sentado numa jumentinha, o filho de uma jumenta, manso e humilde. É por isso que os judeus rejeitaram a Cristo, porque não foi um rei com poder, um rei humilde, porque Cristo vem conquistar por amor e não pela força, não pela coação, não pela mentira, não pela corrupção, mas pela humildade, pelo amor, pelo sacrifício pessoal. Ele nos comprou para seu reino, mas ainda depende de nós aceitarmos essa entrada no reino. Porque a entrada no reino também não é gratuita. É oferecida gratuitamente. Mas nós temos que nos santificar. Esse é o preço para a entrada no reino. É a santificação. É por isso que a Igreja Ortodoxa tem a doutrina da teófise, que é a divinização do homem, que é a purificação dos pecados e das paixões, para poder ser revestido de Cristo, que é a santidade. É a realeza de Cristo, é a santidade. E essas são as roupas de núpcia do reino de Deus. No Evangelho, da parábola das bodas, o Senhor está passeando no meio dos convidados e encontra um e lhe diz: como entrastes aqui sem roupa de núpcia? E o expulsaram. Não por maldade não, porque não combina com o reino. A roupa de núpcias é a santidade. Não pode viver a santidade e o pecado juntos. É impossível. Portanto, o reino de Deus, a Jerusalém celeste, inclusive no livro de Apocalipse está lá o Cordeiro, Rei de reis, Senhor de senhores. Se não me engano, Apocalipse 19 nos fala do Rei de reis. Ou seja, toda realeza, todo reino terrenal acabará. Por isso que ele é Rei de reis, porque ele é o Rei eterno. Todos os reinados acabarão. Portanto, amados irmãos e irmãs, contemplemos com fé e amor esta entrada em Jerusalém. Entremos com Cristo em Jerusalém. Que a nossa vida tenha um objetivo: entrar na Jerusalém celeste. Deixemos este mundo passageiro e contemplemos o reino de Deus. Esse é o nosso objetivo na igreja. Que tenhamos a nobreza de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus. E vivamos já o reino aqui na terra. E que caminhemos todos para esse reino com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.